Tá tudo certo hoje? Acho que sim. Oi, tá boa? Ah, hoje não tá fluindo? Não, hoje não tá fluindo, tá bem, mas Hoje não tá fluindo. Agora é uma terra. Eu queria ter o meu endereço. aquela coisa assim, Eu queria. Mas meu cabelo, quando eu era outra ainda, a minha mãe fazia permanente. pra ficar enroladinho. Sempre eu fazia permanente. Mas eu queria avisar. Eu parei de fazer. Ela adorava o cabelo em freixo. Eu não tinha. Quem tem liso, quem tem crespo. Quem tem crespo, quem tem liso. Cada qual com Deus fez. Né? Acabei de chegar. Ah, hoje não dá. É que eu não vou lá. Você não tem nada. Tá igual o cabelo, não fura. Boa noite a todos. Muito bem-vindos a essa casa. Mais uma vez, nossos amigos, os que estão assistindo também pelo nosso canal, pela internet, bem-vindos. Hoje nós vamos receber... Já veio na nossa casa, né, Jorge? Já, né? Terceira vez. Então a gente pode chamar de amigo já, né? Com certeza. Nosso amigo Jorge Salomão de Bauru, né? Uma palestra com um título bem... assim, pra gente pensar. Já vou falar que é para vocês não sumirem e ficarem aqui assistindo com a gente. Quando o amor transforma batatas em peras. Olha só. Nós vamos, né, desenvolver, ver, né, ajudar no desenvolvimento. Quem tiver, né, dúvidas aí, a gente vai perguntando. O pessoal da internet pode fazer, se a gente conseguir responder, tá? Só uns recadinhos. Primeiro, eu queria avisar, fazer propaganda da minha blusa. Você tá dando para ver aí, Lê? Você não tá online? Tá? Da Perispírito, pessoal lá de Araraquara. Casa de Fraternidade Chico Xavier. Tem um trabalho maravilhoso. Eles estão construindo o centro. Eles atendem a comunidade carente. Trabalho com crianças, com pessoas mais velhas, cestas básicas, enfim. Tem um trabalho grande em prol próximo. E a camisetaria Perispírito, que são essas aqui, eu tô com uma hoje, mas tem vários títulos. Elas falam da doutrina com um pouquinho com humor. Então é muito legal. Eu vou deixar www.perispirito.org. Um abraço para o Manu, para a Renata, para o Gustavo, para a Mireia e para o Flávio. Se estiver errado aí, por favor, no de vocês, coloca o site da Perispírito. Gente, é bem legal as camisetas e assim, o trabalho é muito bacana. Qualquer dia a gente vai passar o videozinho deles aqui. O trabalho é muito bacana mesmo. Atende bastante criança, é um trabalho sensacional. E eles estão precisando para construir o centro deles mesmo, né?
Aí o trabalho deles com certeza vai aumentar o número de crianças que vão ser atendidos. Outro recadinho, a gente está recebendo doação, recebendo doação de livro espírita. Tem alguns ali. Nós vamos fazer provavelmente, a gente está falando provavelmente porque nós ainda não mandamos na prefeitura a data, se pode ser essa data, dia 17/7, uma feira na praça. Para divulgar a doutrina livro espírita, nós vamos estar doando para as pessoas. E junto com a Feira do Livro Espírita, nós vamos fazer também o varal solidário. Colocaremos as roupas. Quem tiver roupa para levar, coloca no varal. Quem precisar de roupa, tira do varal, tá? Se vocês tiverem cobertores agora, na época de frio, a gente faz um trabalho de sair à noite, entregando cobertores, roupas de frio. Se vocês tiverem, Dona Deia aqui me deu 3 ou 4, já foram todos encaminhados, Dona Deia. Estão todos cobertos, pelo menos 3 pessoas eu consegui ajudar já. E a semana passada eu fui com o Gabriel, realmente uma situação assim, achei um lugar que tinha mais de 10, 12 pessoas sem roupa de frio, né? Então se vocês, quem quiser doar, não puder trazer, eu vou buscar, é só avisar na página, a gente vai buscar. E o último recadinho é sobre as escovas de dente para Fraternidade Sem Fronteiras. Esse trabalho é um trabalho também muito significativo. Se vocês não conhecem, eu convido vocês a entrarem no site Fraternidade Sem Fronteiras. Quem é idealizador desse trabalho, hoje é um trabalho imenso, grande, é o Wagner Moura, que não é o ator, tá? É outro Wagner Moura, que ele faz um trabalho lá na África, realmente em situações que a gente não tem noção, a gente acha que tem miséria no Brasil, porque a gente assiste o videozinho da Fraternidade Sem Fronteiras. E ele estava numa campanha de escovas de dente. Nós já mandamos algumas para São Carlos, temos algumas aqui para mandar, quem quiser doar. O trabalho é muito importante, gente, convido também a assistir a procurar lá no YouTube, Fraternidade Sem Fronteiras, procurar o trabalho do Wagner Moura, porque é fantástico, é sensacional, é um trabalho que não tem dimensão. Eu acho que recadinhos são só esses. Mais algum recado, Lê? Não? E amanhã tem estudo, né? Amanhã tem estudo do Livro dos Espíritos às 20 horas, ok? Agora eu convido a todos para a gente acalmar os nossos corações, né? Elevar o nosso pensamento a Deus nesse instante. Primeiro, em gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade de mais um dia, de mais uma chance de tentarmos sermos melhores do que fomos ontem. Mais um dia de aprendizado, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pela nossa família, agradecer pelo nosso alimento. Nós não temos ideia de como somos ricos, né? Então, a gratidão por Deus, pelo sol, pelo ar, por tudo. E ao nosso Mestre Jesus, que conosco está nesse momento, os nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, o mentor desta casa de oração, dessa casa espírita, que nos auxilie o Jorge a uma palestra tranquila, espalhando muita luz e paz a todos que estão aqui reunidos, que essa paz se estenda a todos pela internet, que estão nos ouvindo. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade mais uma vez de estarmos reunidos, então damos por aberto a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Jorge, muito bem-vindo mais uma vez. Deixa eu pôr em você. Tá bom? Tá ótimo. Fica à vontade. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, que Jesus, nosso Mestre, nos ampare e
e nos abençoe, hoje e sempre. Esse tema de nossa palestra é bastante curioso e muito sugestivo. Nós ficamos a nos perguntar se porventura é possível o amor transformar batatas em peras. Será que existe alguma magia por detrás disso? Será que é alguma pegadinha de culinária? Obviamente que não. Nós sabemos, e todos hão de verificar no final, que é possível sim o amor transformar batatas em peras. Como muitas coisas de nossas vidas, é possível transformarmos com a força do amor. Então eu vou narrar para vocês uma história real, portanto, o que nós estamos falando aconteceu de fato. Aqueles que gostam de pesquisar, a fonte é a revista Seleções Uyghurs. Ali nas páginas de número 25 e 26, nós vamos ver que a narradora que publicou essa história, esse fato, esse acontecimento, é Maria Lúcia Palma Latorre. E essa edição dessa revistinha que contém essa história é a edição de agosto do ano de 2011. Pois bem, vamos lá então. Essa história ela se passou lá no Paraná, no estado do Paraná. E Maria Lúcia Palma Latorre, ela é a protagonista dessa história. Ela vivenciou, ela experienciou esse acontecimento que ela então intitulou nessa revistinha Seleções que o amor transforma batatas em peras. Então ela começa narrando o seguinte: nós éramos uma família unida, composta por mamãe, papai e por nós 4, os irmãos. Éramos uma família humilde, pobre, não nos faltava o necessário, graças a Deus. Mas éramos uma família em que mamãe, embora analfabeta, ela exigia que nós, os seus filhos, fôssemos bem na escola. Cobrava de nós as lições, as tarefas, queria que nós progredíssemos através do estudo, coisa que para ela, tadinha, não foi possível. E, certa feita, mamãe recebeu na porta de casa uma senhora que veio num carro luxuoso e fez uma grande encomenda, já que mamãe ela ajudava papai no orçamento de casa, que era muito pequeno, muito minguado. Então ela fazia bolo, salgados, doces para festas. E nesse dia nós vimos que parou um carro luxuoso. E desse carro saiu uma dama muito bem vestida, muito bem trajada. E nós, os irmãos, só observando de longe, mamãe conversando com essa mulher. E passado alguns minutos, mamãe entrou, essa mulher foi embora. Mamãe entrou em casa feliz, exultante de alegria, nos dizendo: nossa, consegui pegar uma grande encomenda para uma festa de casamento. E sabe, mamãe nos disse, sabe, meus filhos, como eu vou ter uma encomenda muito grande, eu vou ganhar uma soma em dinheiro até que razoável, domingo que vem é Dia das Mães. E nesse domingo, Dia das Mães, eu vou preparar para vocês uma sobremesa surpresa, que vocês jamais esquecerão. Engraçado, domingo próximo, Dia das Mães, mamãe era quem iria fazer a surpresa para nós, quando éramos nós quem deveríamos fazer a surpresa para ela. Mas enfim, vai entender, coração de mãe, sentimento de mãe. E mamãe então iniciou o seu processo de confecção do bolo, do salgado, dos doces. Trabalhou até alta hora e ela tinha que entregar essa encomenda no sábado. E nós estávamos no começo da semana, terça-feira. E mamãe trabalhando, dia e noite,
aquele trabalho árduo, mas ela feliz da vida. E naquilo que nos era possível, nós ajudávamos, colaborávamos com a mamãe. Ali na elaboração da massa, e mais isso, mais aquilo, etc. Enfim, chegou o sábado, a encomenda estava pronta, eram vários salgados, vários doces, um bolo maravilhoso. E aí, aquela senhora, ela então bateu no portão de nossa casa humilde, disse que veio então pegar a encomenda, mamãe ajudou no transporte, e essa senhora então pagou o serviço de mamãe. E mamãe disse assim: vocês vão ficar em casa. Isso era no sábado, porque eu vou no supermercado fazer umas comprinhas para que a sobremesa de amanhã, do almoço de domingo, Dia das Mães, eu possa então cumprir o que eu prometi para vocês. E mamãe foi sozinha no supermercado. Passado um determinado tempo, ela retornou para casa e entrou no seu quarto, sem que nós percebêssemos, e lá parece que ela guardou alguma coisa. E nós ficamos ali então curiosos. Nossa, o que será que mamãe vai nos fazer, que é esta sobremesa surpresa? Nós, a Irmandade, ficamos ali perguntando: o que será? Será que vai ser um pudim de leite condensado? Morangos com chantilly? O que será? Porque nós já estávamos habituados com as sobremesas no domingo, um doce de abóbora, um doce de cidra, enfim. Mas o que seria efetivamente essa sobremesa? Ficávamos nós, os irmãos, ali perguntando. E estávamos ali com a curiosidade elevada à última potência. Ok. Fomos dormir, desejosos que chegasse logo esse domingo, e de fato, domingo chegou, amanheceu. Papai foi à missa, papai era muito religioso e fazia questão de ir à missa todos os domingos. E mamãe ficou em casa preparando o almoço do Dia das Mães. E nós, logo ao amanhecer, fizemos uma fila e cumprimentamos mamãe pelo seu dia. Nós, inclusive, até trouxemos da escola algumas lembranças que as professoras nos ensinaram a fazer para que dessemos para a mamãe. Uma mensagem, alguma coisinha assim, tá, etc. Beijamos aquela mulher maravilhosa e ela falou: bom, agora vão passear, vão brincar. Quando chegar próximo do horário de almoço, eu chamo vocês. Ok. E nós, então, fomos passear. Fomos para o campinho, para lá e para cá com os coleguinhas, tá, etc. Passadas algumas horas, mamãe nos chama, dizendo que o almoço já estava pronto. Papai já havia chegado da missa. Lavamos as mãos, sentamos-nos à mesa e começamos então a almoçar. Desejosos que o almoço terminasse logo, porque a sobremesa surpresa estava já em nossas mentes ao longo da semana toda. Terminado o almoço, mamãe recolheu os pratos, colocou-os na pia e ela foi ao quarto. Lá do armário que ela tinha nesse quarto, ela pegou uma caixa de papelão, colocou sobre a mesa da cozinha e nós vimos embrulhados em papel jornal 3 latas. E assim que mamãe tirou aquele embrulho simples, papel jornal, ela levantou a mão como se tivesse levantado um troféu. Muito feliz, muito alegre, por nos dar aquela sobremesa, aquela surpresa que ela havia prometido. Só que nós percebemos algo muito curioso. Assim que mamãe levantou, exultante, radiante, feliz da vida, que ela comprou com o suor do próprio rosto, sacrifício dela, aquela nossa sobremesa, surpresa, nós olhamos uns para os outros, papai ali na cabeceira, na ponta da mesa,
nos entreolhamos, porque nós percebemos que para uma pessoa que não está muito habituada ao mundo das letras, como era o caso de mamãe, analfabeta, tadinha, talvez, quando ela foi no supermercado comprar essas latas, ela, na excitação do ato, animada em nos fazer essa surpresa, de repente, acho que nem se deu conta, tadinha, mas confundia as imagens ali no rótulo dessas latas. Nós vimos que era batata em conserva. E mamãe disse: peras em conserva que eu trouxe para vocês. Porque eu me lembro uma vez, passou um comercial na televisão, vocês viram aquelas peras em conserva, eu fiquei só observando. Fiquei com dor no coração, porque a gente não tem condições de fazer essa extravagância, mas falei, um dia quando tiver condições eu vou comprar pera para os meus filhos. Então eu lembro, gravei muito bem isso aí, que vocês ficam, nossa, que sabor que tem peras em calda. E eu trouxe para vocês, meus filhos, peras em calda. Nós nos olhamos e vimos que não era pera, tadinha. Mamãe comprou 3 latas de batatas. E não eram peras, batatas em conserva. Mas ali no rótulo confundia. Ali a gravura parecia realmente, se a gente tivesse um olho muito esperto, muito atento, confundia, parecia pera mesmo. E ficamos quietos. Eu, meus 3 irmãos, papai, nos comunicamos com o olhar. E aí mamãe então, ela pegou uma tigela, uma travessa, foi abrindo feliz da vida aquelas 3 latas, despejou o conteúdo daquilo que ela supunha tratar-se de peras, feliz e cantarolava. Nossa, que cena maravilhosa, marcante. E nessa época eu tinha 15 anos de idade. E mamãe, era hábito dela, ela gostava de servir. Então assim que ela despejou aquele conteúdo ali naquela travessa, ela então foi servindo um a um. A mim, a meus 3 irmãos, a papai. E ela ali, no canto da mesa, feliz da vida, realizada. E nós fomos comendo as nossas peras, que a bem da verdade eram batatas. Fomos comendo. E, de repente, sobrou uma última pera. E mamãe disse: olha gente, tem mais uma pera aqui. Nós falamos: a senhora não quer, mãe? Não, eu não gosto de pera, não sou muito chegado em pera. Comprei para vocês aí se deliciarem com essa gostosura. Ok. Papai disse assim: seus gulosos, tire os olhos da minha pera, essa última aí é minha. E numa garfada só, papai consumiu a última pera. Peras que mamãe supunha, quando a bem da verdade era batata. E nós agradecemos muito mamãe por aquela surpresa. Nós não comentamos absolutamente nada do equívoco. E ela então falou: olha, era o meu desejo. Eu queria fazer uma surpresa para vocês no Dia das Mães. Então eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. Aí nós aplaudimos mamãe, nós abraçamos ela, beijamos. E mamãe, muito emotiva, começou a chorar de alegria. E os dias foram se passando. E nós percebemos mamãe um pouco abatida. Mamãe é sempre muito elétrica, muito cheia de energia. Mas nós percebemos ela, passados quase um mês daquele memorável domingo, Dia das Mães, mamãe estava abatida, um pouco mais quieta. Percebemos que ela estava emagrecendo, os olhos estavam ficando encovados. E o tempo foi se passando e ela se debilitando cada vez mais.
até que ela teve que ir ao médico, passou mal um dia lá em casa, papai levou ela às pressas ao pronto-socorro, ali fizeram os primeiros exames e falaram que ela teria que ficar internada para mais outros exames. E se constatou que mamãe era portadora de um câncer cruel, um câncer que já estava praticamente quase que na sua etapa final, inclusive com metástase, quando o tumor ele acaba por alastrar-se para outras partes do corpo, para outros órgãos do corpo. O médico conversou com o papai, até onde eu fiquei sabendo, ele disse que não tinha muito o que fazer, porque ela já estava com vários órgãos tomados pelo tumor. E disse que seria mais interessante mamãe ficar em casa, passou alguns medicamentos para alívio das dores que eram intensas. Nós íamos, mamãe deitada lá na sua caminha, no seu quarto, gemendo de dor. Às vezes víamos mamãe morder uma espécie de borracha para poder aguentar a dor, uma dor excruciante, uma dor terrível. Tudo isso para não nos alarmar, nós, os filhos, papai inclusive também. E o tempo foi se passando, mamãe foi adoecendo cada vez mais, aí ela passou muito mal, meu pai levou ela às pressas ao hospital, mas horas depois ela não resistiu, mamãe faleceu. Mamãe veio a óbito. Foi uma tristeza imensa, uma dor incontrolável. Chegar naquela casa, sentir o cheiro de mamãe, ouvir a sua voz quando nós chegávamos da escola, ela nos beijava, perguntava como que foi a aula, enfim, nos ajudava nas tarefas, depois nos colocava para dormir à noite, brincava com a gente, enfim. Como que seria a nossa vida daí para frente? Um vazio imenso. Papai ficava pelos cantos, amuado, entristecido, chateado. Evitava mostrar que ele estava chorando para não nos alarmar ainda mais, mas eu percebia, eu via papai chorando, às vezes escondido pelo canto, não deixando que nós víssemos ele nessa situação de dor e de tristeza. Foi muito difícil, muito difícil. Mas uma coisa que nos alegra muito, passado um bom tempo, daquele domingo, Dia das Mães, quando mamãe fez aquela surpresa, que pensou ter comprado peras quando comprou batatas em conserva, o que mais nos deixou felizes da vida foi que mamãe nunca soube daquele equívoco que ela havia cometido. E eu posso assegurar a vocês, diz Maria Lúcia Palma Latorre, eu asseguro a vocês, e não estou mentindo, eu juro, por tudo que é mais sagrado, que naquele domingo, quando nós estávamos comendo aquelas batatas, nós comemos pensando tratar-se de peras, tudo para poder deixar a mamãe alegre, não estragar a festa dela, que eu confesso não ter sentido o gosto azedo de uma batata em conserva. Isso nos deixou muito felizes, porque mamãe partiu para junto de Deus, mas sem que soubesse daquele problema, daquela gafe, porque com certeza isso iria deixá-la muito triste, muito chateada com ela mesma por ter comprado batatas em conservas ao invés de peras em calda. Essa história, minha gente, é uma história emocionante. E mais ainda nos emociona o fato de vermos o comportamento daqueles 4 filhos e de um pai que, num diálogo silencioso, numa conversa muda só com os olhares, eles combinaram entre eles de não revelar a falha cometida por aquela senhora. E isso nos faz pensar, inclusive até recordar o Evangelho de Jesus, ali no capítulo 5, do versículo 7,
do Evangelho de São Mateus, quando Nosso Senhor, vendo aquela multidão imensa, ele então assentou-se com seus apóstolos e proferiu um dos mais belos sermões que até hoje nós ouvimos, o Sermão do Monte, em que Jesus, ali no versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele nos disse o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, ou seja, felizes daqueles os que agirem com misericórdia, porque o Pai agirá também com a mesma misericórdia que agiram para com os outros. Aí nós ficamos a nos perguntar, o que de fato significa misericórdia? Se nós formos no dicionário Roais, ou no Aurélio, ou Silveira Bueno, enfim, nós vamos ver o significado de misericórdia como sendo brandura, perdão, indulgência, compreensão, tolerância, amor. Então, quando Jesus ele nos estimulou a praticarmos a misericórdia, para que nós alcançássemos a misericórdia divina, diante de nossas faltas e dificuldades, ele quis que nós agíssemos nas várias situações de nossas vidas com brandura, com compreensão, com tolerância, com perdão, com amor. Assim como esses 4 filhos mais um pai se uniram silenciosamente quando aquela senhora equivocadamente comprou no supermercado latas de batatas em conserva pensando tratar-se de peras em calda. Porque é muito comum, numa falha de nossa personalidade, uma falha de comportamento nossa, quando alguém erra, nós não sermos misericordiosos. Nós somos o inverso. Nós não agimos com tolerância, com compreensão, com paciência, com brandura. Nós não agimos com amor. Às vezes, nós temos aquele hábito reprovável de quando alguém se equivoca, quando alguém erra, de dizer, vamos pôr no contexto dessa narrativa que eu passei para vocês. Há pessoas que numa situação dessa iriam cravejar, fuzilar aquela senhora com um palavreado de crítica. Por exemplo, vamos pôr as crianças. Nossa, mãe, como que você é der? Hoje em dia é der, né? Os nossos filhos têm essa mania. Nossa, pai, você é der. Não é isso? Ou seja, como você é tantã, como você é burra, como você é ignorante. Você trouxe batatas em conserva. Sabe que você não viu? Mas eu não sei ler, porque ela era analfabeta. Ah, se você não sabe ler, perguntasse para alguém. Isso é maldade. Mas o que essa família fez? Mamãe se equivocou, tadinha. Não vamos revelar o equívoco dela. Não vamos estragar a festa dela. Eles agiram com misericórdia, com consideração, com compreensão, com perdão, com amor. Tipo assim, ela errou. E daí? Qual a importância? Porque há pessoas que, quando o outro erra, para eles, é importante eles colocarem, cutucarem a ferida. Mas como você é burra, vamos supor, o esposo dela. Nossa, mulher, ó, pelo amor de Deus, agora você se superou. Deveria puxar carroça. Isso nós vemos nos relacionamentos familiares entre pais e filhos, nas empresas,
na relação entre patrão e empregado, ou entre empregado e empregado, colegas de trabalho, quando alguém falha, fracassa, erra. As pessoas não têm tolerância, as pessoas são intolerantes. Elas tecem críticas ácidas, que ferem, que magoam, que machucam. Quando Jesus nos ensinou a sermos misericordiosos, porque essas crianças, mais o pai, sabendo ou não sabendo, consciente ou inconscientemente, eles agiram com misericórdia. Isso se chama amor. Quando você compreende que o outro, de repente, tem uma certa dificuldade. Que às vezes aquela pessoa está num grau, e nesse grau que ela se encontra, pode ser que ela não tenha a mesma acuidade, a mesma capacidade, a mesma inteligência, a mesma compreensão que nós temos. E nós temos que compreender as pessoas, as suas dificuldades, as suas necessidades, e sermos pacientes com essas dificuldades. Não sermos críticos, não sermos intolerantes, porque aí não estaremos cumprindo o mandamento do Cristo, que é sermos misericordiosos. Se nós formos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ali no item 16, cujo título é Indulgência, nós vamos ver o Espírito que psicografou essa mensagem, Kardec inseriu aí no Evangelho. Psicografar é o Espírito que se utiliza da mediunidade, daquele que é escrevente, como é o caso do nosso saudoso Chico Xavier. Ele entrava em transe mediúnico e os espíritos então se utilizavam daquela faculdade psicográfica, ou seja, a faculdade de escrever mensagens. Então Kardec também, ao seu tempo, lá no século XIX, essa mensagem é de 1863, foi dada lá em Paris, e o espírito comunicante é José. Ele tece comentários muito interessantes acerca ou sobre a virtude da indulgência, que indulgência é misericórdia. Misericórdia é ser indulgente, bondoso, compreensivo, tolerante, paciente, amoroso. Esse espírito, nessa mensagem que vocês vão pegar ali no item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: a indulgência, a bondade, a misericórdia, a compreensão, a tolerância, o respeito, a consideração, quando ela se defronta com a falha cometida por alguém, ela não alardeia. Olha, fulano errou, fulano falhou, fulano se equivocou. Quem é indulgente não alardeia as faltas alheias. Vai fazer de tudo para não enxergar aquele defeito. Porque há pessoas que adoram enxergar os defeitos. Qual foi a última vez que nós elogiamos um cônjuge nosso? Um marido, uma esposa, um filho, ou o filho elogiou aos seus pais? Ou um trabalhador que está lá na empresa, executa o seu trabalho com bastante responsabilidade. Qual foi a vez que o seu superior o elogiou por aquele trabalho realizado? Qual foi a última vez que nós elogiamos alguém? Que nós elogiamos o nosso cônjuge, os nossos filhos? Porque às vezes eles acabam fazendo as coisinhas deles lá para nos ajudar, por exemplo. E nós, atabalhadamente, sai daqui, você só está perturbando. É isso que nós costumamos fazer. Quando nós devemos falar, que gracinha, parabéns, é isso mesmo, você está ajudando papai, está ajudando mamãe. Nós não estimulamos, nós atiramos pedras, nós atiramos espinhos. Isso magoa, fere, machuca as pessoas. Então, José, nessa mensagem contida no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a pessoa que é indulgente, se porventura ela vê alguém errando, se ela vê que alguém tem defeitos, ela não vai destacar aqueles defeitos. Porque há muitas pessoas
Deus queira que nós não tenhamos caído nessa conduta de ficarmos apontando os erros alheios. O próprio Cristo disse: quem dentre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E nós não temos essa pureza de coração para ficarmos atirando pedras de críticas aos outros, mesmo que tivéssemos. Porque quando Jesus pegou aquela mulher em flagrante adultério, ou seja, os seus acusadores a pegarem em flagrante adultério, levaram à presença de Jesus, porque eles queriam pegar o Cristo. Eles queriam pegar Jesus, os fariseus. Levaram aquela mulher adúltera na presença de Jesus e disseram: Senhor, eles pensaram com eles, se ele falar, apedreja essa mulher, ou seja, cumpra-se a lei de Moisés, ele vai estar contrariando a sua doutrina, que ele prega o amor, o perdão, aí nós vamos pegar ele na curva. Se ele falar não apedreje, ele vai estar afrontando a lei de Moisés, que está lá escrito no Velho Testamento, que uma vez peguei em adultério, a mulher tem que ser apedrejada. Nós vamos pegar ele então, porque ele vai estar descumprindo a lei. E aí é a hora que nós vamos prender ele. Então eles apresentaram aquela mulher perante o Cristo e falaram que ela foi pega em adultério. E o que ele tinha para dizer naquele caso? Aí Jesus, com aquela capacidade magnífica dele de ler em nós, como se lê num livro, todas as nossas misérias morais, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, Jesus leu como num livro em todos aqueles que estavam acusando aquela mulher e viram em cada um deles pessoas mais pecadoras do que aquela mulher. E Jesus saiu com esta: bom, quem dentre vocês aí que estão acusando ela e querem condená-la à lapidação, ou seja, à morte por pedrada, que atire a primeira pedra. Quem for santo, quem for puro, quem não tiver pecados. Aquilo calou fundo no coração deles, porque eles viram que Jesus enxergou o íntimo de cada um deles, ficaram envergonhados, jogaram as pedras no chão e foram embora de cabeça baixa. E aí Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estavam os que te condenavam? Foram embora, Senhor. Ele disse: olha, nem eu te condeno, mas eu vou lhe dizer o seguinte: vai e não torne mais a pecar, para que não te suceda mal pior. Jesus dizendo: nem eu te condeno. O espírito mais puro que já pisou nessa terra não condenou. E nós condenamos as pessoas diariamente, através de intrigas, fofocas, críticas. Isso é ausência de misericórdia. E às vezes nós estamos sendo, talvez, hipócritas. Por que hipócritas? Porque se nós formos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ali no versículo 12, nós vamos nos defrontar com a oração dominical, que pediram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ensinou aquele povo a orar o Pai Nosso. E num determinado trecho do Pai Nosso, nós estamos afirmando para Deus que nós somos misericordiosos. Por quê? Porque nós falamos assim: perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é misericórdia. Nós estamos falando: Deus, eu estou perdoando ao meu próximo as dívidas deles para comigo. Então, se eu estou perdoando, me perdoe como eu perdoo eles. Agora, nós estamos afirmando, só que às vezes fazemos afirmações falsas, porque quantas vezes pessoas há que cruzaram os nossos caminhos e que erraram. E nós, não, eu não perdoo, eu não levo desaforo para casa. Não, essa história de perdão, não, eu que estou com a razão. Não, não é questão de perdoar, não. Eu vou me impor. Quando a gente deveria solucionar aquele problema, aquele conflito, simplesmente fazendo valer as palavras que pronunciamos quando oramos o Pai Nosso, que nós dizemos para Deus: perdoa-nos, ó Pai, as minhas dívidas, assim como eu estou perdoando as dívidas dos meus ofensores. Então estamos sendo hipócritas, fazendo uma falsa afirmação perante Deus.
E é importante, gente, que nós aprendamos a lição da misericórdia. Por quê? Porque eu me recordo do refrão de uma música de Renato Russo. Já ouviram falar de Renato Russo? Ele faleceu no dia 11 de outubro do ano de 1996. E ele nos deixou várias músicas, mas essa música fala de perto que eu quero passar para vocês. A música cujo título é Pais e Filhos. E tem um determinado trecho dessa música que ele diz assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E diz, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Eu me lembro, minha gente, que no ano de 1993, no dia 19 de junho de 93, o meu irmão Paulo desencarnou, faleceu. E bem antes do seu falecimento, anos antes, nós tínhamos, eu e ele, coisa de irmão, nós tínhamos atritos, conflitos, nós tínhamos rixa. E quando ele desencarnou, no dia 19 de junho do ano de 1993, graças a Deus, nós estávamos alinhados, não desalinhados como alguns anos atrás. Nós éramos quase que inimigos. Naquela época nós éramos adolescentes, enfim, e aí a gente ficava ali brigado um com o outro, tá, etc. E depois ele veio a óbito. Ele faleceu dormindo. Rompeu uma veia cerebral, é o aneurisma, e ele faleceu dormindo. E graças a Deus que ele partiu dessa terra sem que houvesse entre eu e ele animosidade, sem que nós não tivéssemos nos acertado. Então, essa música de Renato Russo é uma grande verdade que nos ensina a amar as pessoas como se eventualmente elas não mais aqui estivessem conosco. Então, é amar os nossos semelhantes, perdoá-los em suas dificuldades e nos recordar da mensagem que eu estava falando para vocês, do Espírito José, ali no item 16, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que sede indulgentes, ou seja, sede misericordiosos, pacientes, amorosos, tolerantes. Se alguém falha, quem somos nós para nos colocarmos na condição de censores dos erros alheios? Se nós também fracassamos, se nós também erramos muito? E nos recordemos, inclusive, minha gente, que Pedro, ali no seu Evangelho, que está no Novo Testamento, no capítulo 4, versículo 8, ele disse algo muito lindo, muito belo, sobre o amor. Ele disse o seguinte: em verdade vos digo que vos ameis intensamente uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, fazendo um resumo, nos recordando do que Renato Russo disse, vamos começar a amar as pessoas como se essas pessoas não mais aqui estivessem. Vamos nos tolerar mais, sermos mais pacientes. Vamos fazer conforme esse Espírito, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina a sermos indulgentes, ou seja, se nós vermos que alguém falhou, como essa família fez, que é um exemplo, se alguém fracassou, se alguém falhou, vamos levantar o moral, o ânimo dessa pessoa. Mas não vamos ali atirar pedras, não vamos tecer críticas, porque esse Espírito diz, e se porventura a indulgência vê a pessoa errando, dentro das possibilidades ali de equilíbrio, de respeito e consideração, vai não tecer críticas, mas de um jeitinho muito aí sábio, vai tentar orientar a pessoa a não errar mais daquele jeito, daquela forma. Imaginemos se esse pai, esse marido, se esses filhos, quando tivessem visto a falha daquela senhora e tivessem dito para ela, nossa, mas como você é burra, mãe? Ou o marido, nossa, mulher, agora você foi longe, você vai ter que comer grama ou puxar carroça, porque agora você deu um atestado de burrice. Seria uma mágoa no coração dela. E pior ainda, ela veio desencarnar tempos depois
Imaginemos como eles estariam com a consciência em brasa, em chama, sabendo que ela partiu e que lá no Dia das Mães eles não foram misericordiosos para com ela, ou seja, não relevaram aquela falha, aquele equívoco dela. Então, minha gente, vamos pensar muito no que nós falamos para os outros. Não vamos querer sermos censores da vida alheia, ou seja, críticos. Deus não nos deu o papel de críticos da vida ou dos defeitos dos outros. Isso é imperdoável. E se alguém estiver falhando, se houver possibilidade de nossa parte, com muito amor, com muito equilíbrio, com sabedoria, tentar dizer, olha, de fato, houve um problema aqui, você se equivocou, mas fica tranquilo, quem que nessa vida não falha? Eu já errei várias vezes. Então você errou, mas, nossa, isso aí não é o olho da cara, fique tranquilo, fique sossegado. É assim que nós temos que agir. E não, como muitos costumam fazer, nossa, mas você é burro, você é ignorante, mas você é muito estúpido, você não presta atenção, será que nada entra nessa tua cabeça? Não. Aí nós não receberemos a misericórdia divina, que tanto afirmamos na oração do Pai Nosso, que estamos sendo misericordiosos para com aqueles os nossos devedores. Portanto, minha gente, que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça. E obrigado pela atenção de todos. Uma ótima noite para vocês. Que cuidado que a gente tem que ter com as palavras, não é? A palavra constrói ou destrói, né, uma pessoa. Às vezes não precisa ser nem a palavra, às vezes o olhar, como ele disse no momento, quando a mãe trocou o olhar do pai com os filhos de amor, fez com que todos entendessem o que era amor e todo mundo entendeu. E o olhar também de reprovação também é bem complicado para quem recebe. Então, o Evangelho do Cristo, ele vem sempre como um alerta, né? Sempre. Ele é bonito, ele é lindo, mas é sempre um puxão de orelha, no bom sentido de mudança. Então vamos tentar colocar em prática amanhã e depois de amanhã, um pouquinho por dia, um pensamento melhor naquela pessoa, uma palavra de carinho quando aquela pessoa erra, como Jorge disse mesmo, mais compreensão. Vamos principalmente se colocar no lugar do outro, que eu acho que assim fica mais fácil. A palestra foi maravilhosa. Jorge, queria agradecer em nome da casa. O pessoal do Face está dizendo que foi maravilhosa a sua palestra, que está fazendo muito bem. Então eu sempre falo para todo mundo, ouça novamente. Novamente, porque cada vez que a gente ouve, a gente extrai uma lição diferente do que a gente ouviu naquele momento. Gratidão imensa pela tua presença, pelas suas palavras muito bem colocadas, por nos dar esse aviso sobre a indulgência, a paciência, a tolerância com o próximo. Eu vou ler o texto, o Alexandre sempre faz um texto para o tema da palestra. E a gente não lia, agora o pessoal, como a gente tem bastante gente na internet que vê a palestra, então nós vamos ler o texto de hoje também, tá? Amar é uma decisão. O amor é lei da vida. Se não houvesse amor, nada faria sentido. Busquemos então meditar sobre o que temos e o que não temos, sobre quem somos e sobre quem não somos, o respeito do que fazemos e do que não fazemos, guardando a convicção de que sem a presença do amor naquilo que temos, no que fazemos e no que somos, estaremos imensamente pobres, profundamente carentes, desvitalizados. A inteligência sem amor nos faz perversos.
A justiça sem amor nos faz insensíveis e vingativos. A diplomacia sem amor nos faz hipócritas. O êxito sem amor nos faz arrogantes. A riqueza sem amor nos faz ávaros. A pobreza sem amor nos faz orgulhosos. A beleza sem amor nos faz ridículos. A autoridade sem amor nos faz tiranos. O trabalho sem amor nos faz escravos. A simplicidade sem amor nos deprecia. A oração sem amor nos faz calculistas. A lei sem amor nos escraviza. A política sem amor nos faz egoístas. A fé sem amor nos torna fanáticos. A cruz sem amor se converte em tortura. A vida sem amor, sem amor a vida não tem sentido. As flores que espalham aromas nos canteiros são mensageiros do amor de Deus falando nos jardins. Os passarinhos que pipilam nos prados e cantam nos ramos são a presença do amor de Deus transparecendo nos ninhos. As ondas gigantescas que se arrebatam nas praias mostram o amor de Deus agradecendo-se no mar, tanto quanto o filete transparente de águas cantantes que beija a face da rocha canta o amor de Deus jorrando suave pela fenda singela. A fera que ruge na selva, quanto os astros que giram na amplidão enaltecem o amor divino enquanto falam dessa cadeia que une os seres e as coisas na casa de Deus. A criança que sorri, feliz, quanto aquela que chora no regaço materno ou num leito hospitalar igualmente, refletem o amor, distendendo esperança, conferindo oportunidades ao espírito como dádivas de Deus. O homem sábio, pelo conhecimento que lhes robustecem o cérebro, e aquele que se enobrece no trabalho do bem pela luz que lhe emana no íntimo, apresentam o amor de Deus elevando a vida. Essa e outras facetas do amor é que fazem com que a vida tenha sentido. Só completou o que o Jorge veio falar com a gente, né? Eu gostaria de pedir a todos, então, nesse momento, como a gente faz o passo coletivo, dando importância também para as pessoas que nos assistem e para as pessoas que estão aqui, pediria então que todos se sentassem confortavelmente, se desligassem realmente do mundo lá fora, do seu trabalho, e pensassem em tudo que foi dito, principalmente tendo em mente a imagem de Jesus, que é a imagem do amor mais puro, mais verdadeiro que nós conhecemos. Esse homem que trouxe até nós todo o exemplo de paciência, de tolerância, de compreensão. Esse homem que nos trouxe a luz, que veio nos mostrar o que é o amor verdadeiro. Assim, então, caminhemos com Jesus, mentalizando Jesus, a sua imagem adorável. Pensemos nele nesse instante, à nossa frente, com os seus braços abertos. Muita luz jorra de seu coração, de suas mãos. Nesse ambiente estão pétalas de flores que caem em nossas cabeças como vibrações positivas de amor e paz, aliviando nossas dores físicas e nossas dores emocionais e espirituais. Que esse amor de Jesus se estenda não só a nós aqui presentes, mas às pessoas que ficaram em nossos lares, aos nossos vizinhos, à nossa rua, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país, a toda a nação, a todo mundo. Que consigamos, nessa corrente de amor, trazer um pouco de paz
e esperança a todos nós. Que receba também os nossos amigos da internet, que muitos pediram orações pelos seus filhos, por eles próprios, orações porque estão em depressão, orações porque não têm esperanças. Recebam toda a luz de Jesus nesse momento, que chegue até seus corações como bálsamo, aliviando as suas dores, na certeza, como Jesus disse, que nenhuma ovelha se perderá. Nós nunca estamos sozinhos. Agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, pedimos então que os nossos amigos espirituais, junto com Jesus, fluidifiquem nossa água que vamos beber, colocando o remédio necessário para cada um. Agradecidos que somos a espiritualidade amiga que nos acompanha, aos nossos mentores, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão mais velho, nosso amigo, e a Deus, nosso Pai. Agradecidos que somos, damos então por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja.